Olá, bem-vindos a este canal, bem-vindos a esta aula que é sobre produto interno. Aqui nós vamos começar a ver produtos internos, que são também chamados de produtos escalares. São produtos específicos entre vetores. Como um produto interno entre dois vetores é definido? Nós vamos definir um produto interno entre dois vetores U e V da seguinte forma. A minha notação aqui vai ser assim, vou colocar uma vírgula e colocá-los aqui entre esses limitadores. Isso para mim vai denotar o produto interno de U por V. Em muitos livros é costume se encontrar também produto interno assim, por um ponto. Em ambos os casos se quer dizer a mesma coisa. No entanto, a nossa notação aqui eu vou escolher como sendo esta. Como nós vamos definir aqui o produto interno entre os vetores U e V? Da seguinte forma, o produto interno entre dois vetores U e V vai ser a norma do U vezes a norma do V vezes o cosseno do ângulo entre os dois. O ângulo entre os vetores U e V aqui é definido como a menor determinação dentre as duas possíveis. Primeira observação importante, o produto interno entre dois vetores é um número, é um escalar. Simplesmente porque, veja, cosseno de um ângulo é um número. E, evidentemente, as normas de vetores são tamanhos, são números. Então, o produto interno entre dois vetores não é um vetor, é um número, é um escalar. Isso já justifica o outro nome do produto interno, que é produto escalar. O produto interno, felizmente, é algo comutativo. O produto das normas é o produto de números, que é comutativo, e o cosseno do ângulo entre U e V, evidentemente, é o mesmo cosseno do ângulo entre V e U. Então, de imediato, nós temos aí a comutatividade. Outra coisa importantíssima aqui. O que seria, então, o produto interno de um vetor por ele mesmo? Aqui é bem simples e importante, eu repito. Norma do primeiro, norma do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre o vetor e ele mesmo, evidentemente, é zero. 0 grau ou 0 radiano, nesse caso, não há diferença. Só que o cosseno de zero é 1. Então, o produto interno entre o vetor por si mesmo é precisamente o quadrado de sua norma. Em particular, se U é unitário, ou seja, se a norma do vetor U é 1, então o produto interno desse vetor por si mesmo é 1, porque é o quadrado de sua norma. Outra coisa importante é a seguinte: imagine que U e V sejam vetores ortogonais, ou seja, que o ângulo entre eles é 90 graus. Neste caso, o que é que vai acontecer? O produto interno entre esses dois, que é a norma do primeiro, vezes a norma do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, é a norma do primeiro vezes a norma do segundo, vezes o cosseno de 90. Só que o cosseno de 90 é zero. Então isso aqui vai dar zero. O produto interno entre dois vetores ortogonais é nulo. E o produto interno entre um vetor e ele mesmo é o quadrado de sua norma. Em particular, quando um vetor é unitário, o produto interno entre um vetor e ele mesmo é 1. E se por acaso tivermos o caso de um vetor cujo produto interno com ele mesmo seja zero, o que é que nós podemos concluir? Bom, uma vez que nós sabemos que o produto interno entre qualquer vetor e ele mesmo é o quadrado de sua norma, nós concluímos que o quadrado da norma deste vetor aqui é zero. Ou seja, que a norma deste vetor é zero.
ou mais o único vetor de norma nula é o vetor nulo, então U será o vetor nulo. São consequências imediatas da definição de produto interno. E neste momento vale muito a pena fazermos aqui uma pequena aplicação desse conceito, importantíssimo em álgebra linear, em vetores muito especiais, que nós também vamos usar bastante. Os versores. Digamos os versores aqui em R3. Aqueles que fazem uma base ortonormal para R3. Quem é o produto interno do vetor I por ele mesmo? Podemos logo nos lembrar que como o produto interno entre o vetor e ele mesmo é o quadrado de sua norma, e esses três vetores são vetores unitários, portanto norma 1, então isso aqui vai dar 1. Assim como o produto interno entre o J e ele mesmo, e o produto interno entre o K e ele mesmo. O produto interno entre o I e o J é zero, simplesmente por quê? Porque o I e o J são vetores ortogonais. Então, o produto interno entre o vetor I e o vetor K também é zero, e o produto interno entre o vetor J e o vetor K também é zero. É claro que este produto aqui é igual ao produto de J por I, pela comutatividade do produto interno. Esse aqui, pelo mesmo motivo, é o produto de K pelo I. E esse daqui é o produto interno do K pelo J. Outro exemplo. Imagine que U seja um vetor de norma 2, que V seja um vetor de norma 5, e que o ângulo entre U e o V seja de 60 graus. Qual seria então o produto interno entre os vetores U e V? Produto interno entre os vetores U e V, pela definição, produto interno entre dois vetores é a norma do primeiro vezes a norma do segundo vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Então é só substituir aqui. Cosseno de 60 é 1/2. Então esse produto interno aqui vai dar 5. Vamos imaginar agora que o vetor U seja o vetor -1, 0, 2, que o vetor V seja o vetor 1, 1 e 3. A pergunta aqui, qual seria o produto interno entre esses dois vetores? Eu sei que o produto interno entre dois vetores é a norma do primeiro vezes a norma do segundo vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Calcular as normas desses dois vetores aí é tarefa extremamente simples. A norma do vetor U, vocês vão concluir que é raiz de 5. A norma do vetor V é raiz de 11. O problema aqui é não sabermos qual é o ângulo entre esses dois vetores, quanto mais o cosseno desse ângulo, para podermos aplicar na expressão que nos fornece o produto interno entre esses dois vetores aí. No entanto, nós vamos nos valer aqui da aula passada. Vamos repetir aquela ideia para o caso, digamos aqui, tridimensional, para deduzirmos outra maneira de encontrarmos este produto interno. Maneira essa que vai requerer apenas as coordenadas desses vetores para nos fornecer esse valor aí desse produto interno.
O objetivo aqui seria encontrar o produto interno entre esses vetores, supondo aqui que o tenha coordenadas XU, YU, ZU e que o vetor V tenha coordenadas XV, YV e ZV. Vamos observar aqui pela figura que existe uma soma vetorial aí bem explícita. Se eu somar o vetor U com o vetor W, eu obtenho o vetor V. Isto significa, por propriedades operatórias de vetores, que o vetor W nada mais é do que o vetor V menos o vetor U. E o vetor W, nós, portanto, conseguimos encontrá-lo em termos de coordenadas também. Porque nós sabemos fazer essa operação entre vetores através das coordenadas. Quem é, portanto, o vetor W? O vetor W ele é V menos U em cada coordenada. XV menos XU, YV menos YU e ZV menos ZU. Somar ou subtrair vetores é fazê-lo em cada coordenada. Nós sabemos disso. Aí, portanto, o vetor W em coordenadas, em função das coordenadas dos vetores U e V. Nós vamos aqui nos lembrar da lei dos cossenos em um triângulo qualquer. Vou chamar esse comprimento de A, esse comprimento de B, esse comprimento de C, vou chamar de θ também esse ângulo aqui. E a lei dos cossenos em qualquer triângulo, ela diz o seguinte: o quadrado de um lado e a soma dos quadrados dos outros dois, parece Pitágoras, só que aqui fica a diferença. Menos 2 vezes um, vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois aqui. Vejam o que nós temos aqui neste caso. A norma do vetor U é como se fosse o comprimento B, a norma do vetor V como se fosse o comprimento C, e a norma do vetor W como se fosse o comprimento A. Então, expressando a lei dos cossenos nesta forma vetorial, nós teríamos simplesmente o seguinte: quadrado da norma do W é quadrado da norma do U mais quadrado da norma do V menos 2 vezes norma do U, norma do V, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Vamos agora observar que o que está escrito aqui é precisamente aquilo que nós definimos como o produto interno entre os vetores U e V. Dessa forma, essa equação fica assim escrita: quadrado da norma do W igual quadrado da norma do U mais quadrado da norma do V menos 2 vezes o produto interno entre U e V. Vejam então que nós teremos o seguinte: 2 vezes o produto interno entre U e V igual ao quadrado da norma do U mais quadrado da norma do V menos o quadrado da norma do W. E, portanto, essa é uma expressão para o produto interno entre esses dois vetores, uma expressão alternativa que nos trará o mesmo resultado numérico que este aqui, pela maneira como foi obtida. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com essas normas aqui e encontrar uma expressão para esse produto interno em função apenas das coordenadas de U e de V. Vamos lembrar quem são U, V e W.
Cada vez que você desconfiar que vai se perder, você volta, refaz os passos nesse vídeo, porque a coisa é simples, só precisamos estar atentos para acompanhar. Vamos ver cada uma dessas coisas aqui. Quem é o quadrado da norma do U? Nós sabemos calcular o quadrado da norma de um vetor. É só somar os quadrados das coordenadas. Isso aí nós já sabíamos faz tempo. Quem é o quadrado da norma do V? Mesma coisa. Quadrado de xv mais o quadrado de yv mais o quadrado de zv. Quem é o quadrado da norma do vetor W? É a soma dos quadrados das coordenadas. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. xv menos xu quadrado mais yv menos yu quadrado mais zv menos zu quadrado. Vamos desenvolver esses produtos notáveis aqui. xv quadrado menos 2xvxu ou xuxv, tanto faz, né? Mais xu quadrado. Isto aqui foi tão somente o desenvolvimento desta primeira. Vamos para a segunda. yv quadrado menos 2yu yv mais yu quadrado. Para a terceira, zv quadrado menos 2zu zv mais zu quadrado. E agora eu só vou rearrumar o que está aqui. Xu quadrado mais xv quadrado. Apenas uma organização. Yu quadrado mais yv quadrado mais zu quadrado mais zv quadrado. E reparem que o que resta aqui pode ser expresso com o 2 em evidência. Menos 2 vezes xu xv mais yu yv mais zu zv. Caso achem necessário, voltem ao vídeo para acompanhar todos os passos, que é só uma rearrumação algébrica, o que nós estamos fazendo aqui, nada mais do que isso. Então agora, nós temos condições de encontrar essa expressão para o produto interno entre U e V usando isto. Porque nós temos o quadrado da norma do U, nós temos o quadrado da norma do V e nós temos o quadrado da norma do W. Então vamos lá. Produto interno entre U e o V vai ser 1 meio. Quadrado da norma do U, que é isso aqui. Mais o quadrado da norma do V. Agora vejam, temos um sinal de menos antes do quadrado da norma do W. Vamos trocar todos os sinais que estão aqui, então. Isso aqui vai ficar menos xu quadrado, menos xv quadrado. Estou copiando isto aqui, né? Menos yu quadrado, menos yv quadrado. O único risco aqui é trocarmos sinais, é só por isso que devemos tomar cuidado. Menos u quadrado, menos zv quadrado. Aqui vai ficar mais 2 vezes xu xv mais yu yv mais zu zv. É isso que nós vamos ter aí.
Agora, felizmente, isso vai poder ficar muito menor. XU quadrado e menos XU quadrado se cancelam mutuamente. YU quadrado e menos YU quadrado também. ZU quadrado e menos ZU quadrado também. XV quadrado menos XV quadrado também. YV quadrado e menos YV quadrado também. ZV quadrado e menos ZV quadrado também. A única coisa que permanece é essa aqui. Como consequência, nós obtemos que o produto interno entre os vetores U e V é 1 meio do que está aqui. 2 vezes XU, XV mais YU, YV mais ZU, ZV. Aí o formato final, então, para o produto interno entre os vetores em função apenas de suas coordenadas. XU, XV mais YU, YV mais ZU, ZV. Eu quero lembrar aqui, o que é muito importante, que isso ainda tem o mesmo valor numérico que a expressão da definição, que era o produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre eles. Porque foi assim que nós obtivemos isso. Essas duas aqui são, portanto, maneiras diferentes de se encontrar o mesmo resultado numérico. Essas duas expressões fornecem a mesma coisa, o produto interno entre U e V. Veja como é fácil memorizar essa relação. É o x do primeiro vezes o x do segundo, mais y do primeiro vezes y do segundo, mais o z do primeiro vezes o z do segundo. Uma extensão natural daquilo que foi feito na aula passada para duas dimensões. Com a aplicação disso, vamos voltar ao problema que nós propusemos ainda há pouco. Qual era o produto interno entre os vetores U e V, sendo dadas as coordenadas desses dois vetores? Agora, em vista do que já temos, nós não vamos precisar nem calcular as normas desses vetores, apesar de ser também simples. Vamos lembrar o que acabamos de descobrir. A dificuldade aqui em usar a definição, produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre eles, era simplesmente porque nós não temos um ângulo entre eles. Mas a expressão em coordenadas resolve tudo. Isso aqui vai dar x de U vezes o x do V, que é menos 1, mais y de U vezes o y do V, que é 0. O produto desses dois é 0, né? Mais z do U vezes o z do vetor V, que dá 6. Então, isso aqui vai dar 5. 5 é, portanto, o produto interno entre esses dois vetores. Agora, uma coisa interessante que é a seguinte. Lembrem, é fácil calcular a norma desses dois vetores, né? A norma do U, quem era? A norma do U era raiz de 5, né? E a norma desse vetor V era raiz de 11. Vamos lembrar que ao tentarmos calcular o produto interno entre esses dois vetores pela definição, isso aqui seria a norma do primeiro, vezes a norma do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Ou seja, isso ia ser raiz de 55 vezes o cosseno de θ. Θ é a medida do ângulo entre os dois, digamos. Por outro lado, nós já sabíamos o valor disso aqui. Através de coordenadas, nós já descobrimos que era 5. Isto, observem, nos permite encontrar o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, mesmo que não saibamos ainda que ângulo é esse.
nós já sabemos quem é o cosseno dele, portanto. E através do cálculo inverso em uma calculadora, por exemplo, podemos encontrar que ângulo é esse. O que foi que nós fizemos aqui? Uma coisa extremamente útil. Nós sabemos que o produto interno entre dois vetores é o produto das normas pelo cosseno do ângulo entre os dois. O que significa, portanto, que caso nenhum desses vetores seja nulo, então nós podemos expressar o cosseno do ângulo entre eles como sendo isso aqui. O produto interno, que no nosso caso aqui, vejam, era 5, o produto das normas, que era a raiz de 55. Nesse nosso caso, o cosseno do ângulo entre esses dois vetores aqui era 5 sobre raiz de 55.